abrir com a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Mas antes disso, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai, nesse dia de culto dos homens a Ti, Pai, de estar trazendo uma mensagem, uma palavra. Então eu te peço, Pai, preciso de Ti, que o Espírito Santo me use, que o Espírito Santo toque no coração de cada um aqui nessa noite. Senhor, eu te agradeço também pela vida do pastor Roberto, pela vida do pastor João, pela vida do pastor Rafael, pela vida do Pablo, líder desse ministério, Senhor, que tem nos abençoado, Pai, que tem nos confiado, Pai, essa tarefa, Pai, de trazer a Tua palavra. Então, Senhor, ser comigo, Pai, ser com cada coração aqui presente, que não saia nenhuma pessoa daqui sem alimento, que não saia nenhuma pessoa daqui sem ser hoje transformada pelo poder da Tua palavra, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória. Para falar das duas, eu poderia dizer para vocês, existem N dimensões que a gente poderia falar do perdão, mas pelo menos hoje eu gostaria de falar de duas dimensões do perdão recebido e do perdão concedido, do perdão recebido por Deus e do perdão concedido às pessoas. E para nós começarmos a falar de perdão, nós precisamos entender e ter uma segurança num conceito fundamental nas Escrituras Sagradas, que é o conceito de pecado. Uma palavra muito pouco falada, a não ser no louvor, quando agradecemos o que Deus fez e reconhecemos o que o Senhor Jesus Cristo fez em relação aos nossos pecados. Mas muito pouco falada, muito pouco comentada, parece que caiu de moda. Nós falamos muito pouco sobre isso. E às vezes até falamos pouco porque ela é como se fosse um elástico, um estilingue, né? Ao falar disso, se eu solto a minha mão esquerda que eu estou esticando, ele volta no meu peito. Então, assim, que essa mensagem, antes de tocar vocês, com certeza, ela me provocou e ela me transformou. Em 1 João 3,4, vocês vão ler assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ora, na palavra de Deus, lei tem vários sinônimos. Nós entendemos a lei como decreto, juízo, mandamento, palavra de Deus, preceito, verdade, verbo, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós, a lei é toda a palavra de Deus, todas as Escrituras. E o pecado se define como transgressão à lei, transgressão à palavra de Deus, transgressão às Escrituras, que isso é fundamental. Ou seja, três questões se impõem para a gente: o que é pecado? E a palavra de Deus responde: contra quem pecamos? E contra quem as pessoas que estão lá fora pecam? O que é pecado eu já sei: transgressão à palavra de Deus, transgressão à verdade. Temos até um versículo muito na moda: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Conhecereis a lei de Deus, conhecereis a palavra de Deus, e essa palavra te libertará. Agora, contra quem pecamos, então? Pecamos contra o autor da palavra. Vamos visitar duas narrativas na palavra de Deus, para a gente ter a certeza de que nós pecamos, quando transgredimos a palavra, nós pecamos contra Deus. A primeira narrativa está em 2 Samuel 12, de 1 a 14. Fala daquela situação de Davi, em que Davi caiu, estava lá na janela, viu Betsaba, e aí ele articulou uma maneira de tê-la como esposa, colocando Urias numa situação de frente de batalha, e ele veio a morrer. E aí ele teve condições de ter aquela ao qual ele observava da janela. Deus enviou o profeta Natã para falar com ele. E Natã foi assim: nesse trecho você pode anotar,
se não der tempo de você encontrar. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse, Natã contou para Davi como se fosse em forma de parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que lhe havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Ou seja, tanto Davi conhecia a palavra, tanto Davi sabia o que ele tinha transgredido, como ele sabia a sentença, como Natã também sabia. Então Natã disse a Davi, esse homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei casa, eu lhe dei a casa do seu Senhor, as mulheres do seu Senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel, a casa de Judá, e se isso não fosse o suficiente, ele teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor? Fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias, o Eteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou. E aí vai a narrativa. Até então, ao final, Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Entenda que Davi não está dizendo que pecou contra Urias. Por que ele pecou contra o Senhor? Porque ele transgrediu a palavra, transgrediu a lei. Vamos para uma segunda narrativa na palavra de Deus, que está em Lucas, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando cai em si e ele vai retornar para a casa do pai, olha o que ele diz. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para a casa do pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, óbvio, perdoando ele, correu e o abraçou. Viu que o filho repete a mesma frase. Ele diz o quê? Pequei contra Deus diante do Senhor. Davi, quando faz o Salmo 51, que retrata o arrependimento dessa circunstância que ele passou, ele diz no Salmo 51, no versículo 4, pequei contra ti somente. Então, a base do pecado e contra quem pecamos é sempre o Pai, é sempre Deus. Porque o que é o pecado? A transgressão da lei, da palavra de Deus. Eu peco, Becker, posso te ofender, né? Mas eu estou pecando contra Deus diante de ti. Aleluia. Precede a palavra
palavra de Deus precede no ato e na ação do pecado. Então eu perguntei, contra quem pecamos? Contra Deus. Agora, Wellington, contra quem as pessoas pecam? Contra quem as pessoas pecam? Eu sou ofendido, eu sou agredido, isso não é pecado? Contra quem as pessoas pecam? Agora, vamos lá. Somos agredidos, recebemos traições, recebemos ofensa, né? E quando nós somos ofendidos, contra quem é esse pecado? Em Lucas 23, 33, 34, levaram Jesus até o Calvário, pregaram ele na cruz, feriram, o agrediram, e ele pediu perdão para quem? O que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha, o próprio Filho de Deus dá autoridade ao Pai de perdoar os que o agrediam, os que o feriam, os que o ofendiam. Ele não falou, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Ele estava ali cumprindo o plano de redenção, morrendo pelos nossos pecados. O seu sangue é lavado dos nossos pecados. Mas ele, em respeito a contra quem se peca, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estão entendendo? Está dando para levar a linha de raciocínio? Contra quem pecamos? Contra Deus. As pessoas que estão lá fora, quando nos ofendem, pecam contra Deus. Olha só o que vai acontecer. O que o inimigo quer para o ofendido? A pessoa me ofendeu, a pessoa me magoou, a pessoa me traiu, a pessoa me espancou, ela me violentou, fez tudo contra mim. Agora, o que Satanás, o que o inimigo quer em relação ao ofendido? Apenas me ferir? Apenas me magoar? Não. Não. Você vai encontrar sempre três pessoas, três personagens nessa situação. O ofensor, o ofendido e contra quem se peca. Deus. Em toda a circunstância da prática do pecado, você tem o ofensor, o ofendido e Deus. Então, quando você está na condição de ofendido, você foi ferido na tua vida, você foi ferido na tua vida profissional, você foi ferido na tua vida conjugal, você foi ferido lá fora, você foi ferido na tua família, você foi ferido na tua casa. Sempre vai ter esses três personagens. O ofensor, o ofendido e Deus. Agora, o que Satanás quer para o ofendido? Apenas magoá-lo? Apenas ferir? Não. Satanás quer o seguinte, ele quer que o ofendido encontre justificativas plausíveis e verossímeis para também transgredir a palavra de Deus. Essa é a estratégia dele. Por quê? Para que o ofendido seja por traição, abandono, roubo, injúria, injustiça, violências verbais, negação de oportunidade, assassinato, dentre outros, receba os efeitos da ofensa. O que Satanás quer? Que você receba o efeito das ofensas. Você vai criar justificativa. E aí os efeitos das ofensas é via ressentimento. É via ressentimento. E o que vem via ressentimento? Dureza de coração, sofrimento, tristeza crônica, angústia, ansiedade, depressão e ausência de prazer e alegria.
ausência de prazer e alegria. Quando chega nesse estágio, o que a pessoa do mundo, ou muitos de nós, por desconhecer a palavra, tenta? Buscar prazer e alegria nas coisas efêmeras, seja no álcool, seja na pornografia, seja na droga, seja no carnaval, seja na final do campeonato, lá pulando. Ele tem que buscar alegria, porque ele passou pelo processo, ele foi ofendido, ele foi magoado, ele criou justificativas para que ele não liberasse, para que ele não perdoasse, e foi via ressentimento adoecendo. E quando ele perde a alegria e o prazer, ele vai ter que buscar coisas que tragam prazer rápido, tem que dar prazer, mas é efêmero, ele acaba rápido. O efeito do que ele buscou, a alegria e o prazer, some no ar. Então a estratégia de Satanás para o ofendido não é me magoar. Não é me magoar com aquela palavra dura, me deixar, por meio do ressentimento, usufruir dos efeitos da pancada que eu levei, da traição ou da mágoa que eu passei. Agora, por outro lado, o que Deus espera do ofendido? O que Deus espera do ofendido? Que seja instrumento dele junto ao Senhor. Que seja instrumento dele. É uma oportunidade para você resolver a crise da imagem de Cristo que está em você. Se você está em Cristo, Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Quando eu opto pela estratégia do ressentimento, eu quebrei a imagem e semelhança de Jesus Cristo que está em mim. Está entendendo? Eu optei pelo ressentimento. Cristo não optaria pelo ressentimento. Se eu estou em Cristo, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. É isso que Deus espera do ofendido. Que ele seja um instrumento dele junto ao ofensor. Porque se o ofensor vê Cristo em você, ele balança. Ele balança. E o Espírito Santo toca nele e convence ele do pecado, que é a transgressão da palavra. E ele quebra. Então, o que Satanás espera do ofendido? Que ele escolha a estratégia, se justifique do ressentimento. O que Deus espera do ofendido? Que ele seja instrumento, que ele reflita a imagem de Cristo, perdoando. Aí, o ofensor quebra, porque ele vê a luz em você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos aqui. A demanda pelo perdão coloca o ofendido na condição de instrumento de Deus para apresentar a imagem de Jesus Cristo por reflexão da imagem. Ou seja, a manifestação de Cristo em você, a manifestação de Cristo em mim, como está em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perdoar é o mandamento, perdoar é o antídoto espiritual contra os efeitos nocivos da ofensa. É um antídoto espiritual contra os efeitos nocivos da ofensa. Se o pecado é uma transgressão à palavra de Deus, também contra Deus,
cabe a ele julgar como juiz, perdoar ou não perdoar. Esse é um segundo problema para o ofendido. Quem dá o perdão é Deus. Mas quando eu decido perdoar ou não perdoar, eu quero ter essa decisão da ofensa que eu sofri, eu sento na cadeira de Deus. Eu sento no trono. Cabe a Deus perdoar. Mas eu fiz renascer o meu eu fiz renascer o meu orgulho, eu fiz renascer a velha criatura. E sentei no lugar do Pai. Eu não vou te perdoar. Isso eu não perdoo nunca o que você me fez. Eu não perdoo nunca o que você me fez. Você não poderia ter me feito isso. Eu sentei no lugar contra quem foi o pecado. O pecado foi cometido diante de mim. Mas o pecado foi contra ele. E eu ocupo o lugar de Deus. Eu ocupo o lugar de Deus para tomar a decisão. Não foi assim que a palavra ensina. Não é assim que a lei fala. A lei diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, não é isso? Eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. É Ele que perdoa. Então nós não podemos cair nessa armadilha de sentar no lugar do perdoador. A mim cabe perdoar como instrumento de Deus, para que a imagem de Cristo reflita em mim ao ofensor. A oportunidade de evangelizar, a oportunidade da outra pessoa ser transformada. Aleluia. Agora, o fato é que não temos o direito jurídico bíblico, aí eu vou pedir ajuda ao Becker, né? Nós não temos o direito jurídico bíblico de não perdoar. Isso é fato. Isso é fato. Não temos base bíblica para dizer há alguma situação que eu não possa perdoar para ressentir contra o próximo. Eu não tenho justificativa bíblica para ressentir contra alguém. Pois todo pecado diante de você é uma prova para a sua nova condição de vida. Todo pecado contra você é uma prova para a sua nova condição de vida, para a sua nova vida, para quem vive em novidade de vida, para quem Cristo vive em você, se apresentar Cristo diante daquela situação. Ou seja, também em 1 Coríntios 10, 13, Paulo nos avisa, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Outra questão também fundamental foi que os nossos pecados foram perdoados num ato de amor. Nossos pecados foram perdoados num ato de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se os nossos pecados foram perdoados, desceu, o perdão veio do céu em Cristo, você tem que devolver perdão. Você tem que devolver o perdão. Então o perdão, ele envolve um ciclo de atos de amor. Eu perdoo por amor a Cristo. Eu perdoo por amor a Cristo. Quando eu perdoo, eu demonstro meu amor a Cristo. Porque ele desceu do céu. Como um ato de amor. Então, um ato, quem ama, perdoa. Ah, mas eu não amo o cara bateu. Como é que eu vou amar uma pessoa que me ofendeu? Ame a Cristo. Se você tem um bom motivo para perdoar, perdoe por Cristo. Amando a Cristo. Aleluia. Paulo, na 2 Coríntios 12, 10, Paulo tem um versículo que também, ele era no meu ouvido comum.
muito comum esse versículo, mas ele passou a ganhar um entendimento diferente a partir dessa mensagem na minha vida. Foi assim: pois isso sinto prazer, efeito do ressentimento, perda da alegria e do prazer. Efeito do ressentimento, que é a estratégia que eu escolhi para não perdoar. Paulo disse: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas pregações, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tu viu o que a pessoa de Cristo fez no apóstolo? A ofensa se tornou objeto de alegria e prazer. Diferente, ele não optou pela via do ressentimento. E quando isso acontecia com ele, ele disse: porque quando sou fraco, quando eu sou agredido, quando eu sou humilhado, quando eu sou escarnecido, quando eu entro num quadro de angústia, de depressão, aí é que eu sou forte. Por amor a Cristo. A gente faz a diferença. O método é outro. A forma de agir é outra. Então, assim, eu perdoo por amor a Cristo. Becker, se tu me bateu, eu vou te perdoar por amor a Cristo. Ah, eu amo o Becker, tu é bem falso, hein? O cara te deu uma volta ali, pegou 100 e não devolveu, e tu vai dizer que tu ama o Becker? Eu perdoo o Becker por amor a Cristo. Aleluia. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos 11, porque agora vai chegar a aplicação do que nós estamos aqui hoje tentando guardar no nosso coração por meio da palavra de Deus. Marcos 11, 22, 25. Essa passagem é uma passagem que Jesus, em Jerusalém, indo de Jerusalém a Betânia, teve um momento que ele passa perto da figueira e a figueira não dava fruto. E ele amaldiçoou a figueira. No outro dia, Pedro está voltando com ele, ouviu a figueira sequinha. Aí Pedro olhou para a figueira e falou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem está seca até a raiz. Pedro ficou assustado com aquilo ali. Aí Jesus fala assim: ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Até aí, o crente vibra, o crente pula, o crente vê, bota na camisa o versículo, ele sai pulando. Mas tem uma questão aqui, não terminou. Ele diz assim: e quando estiveres orando, eu estou orando para dar ordem para o pão de açúcar cair dentro da Baía de Guanabara. Aí Jesus diz: e quando estiver orando, oh glória, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Aleluia. O monte só vai para o mar quando eu perdoar. Se não acontecer, o monte continuará no seu lugar de origem, ou seja, na dureza do coração. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes, quando orou, quantas vezes eu orei, quantas vezes você orou e na oração você não perdoou? Quantas vezes você orou na sua vida que na sua oração você não perdoou? Quantas vezes você orou e não recebeu pelo que você orou? Quantas vezes você orou e o monte não se moveu?
Eu entendo um monte aqui como um monte de problemas, um monte de dificuldades, um monte de situações que nós não conseguimos superar e pedimos socorro a Deus por meio da oração. Quantas orações eu fiz que eu não perdoei? Quantas? Motivos para não perdoar? Inúmeros. Você passa o dia inteiro, você pega o ônibus cheio, pega o metrô, é mal atendido às vezes no comércio, é ofendido, você sofre assédio moral no setor do trabalho, você sofre assédio sexual, sofre violência verbal, sofre dentro de casa. N situações se constitui um monte. Você orou e ele não saiu do lugar. Você orou, ele não saiu do lugar. Por isso eu te digo, em nome de Jesus, se tiveres fé nessa noite para orar, liberando esse perdão, Deus é fiel sobre a palavra dele para jogar os seus montes no mar. Se tiveres fé nessa noite para perdoar, ele é fiel para jogar todo amontoado de dificuldade que você vem trazendo, que vem pesando sobre suas costas, no mar. Aleluia. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração, que nós vamos orar. Eu vou pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E se você ou alguém tiver feito alguma coisa comigo, eu libero perdão hoje. Beck, se você fez alguma coisa para mim que eu não gostei, eu te perdoo. Oh, glória. Marina, se você fez alguma coisa para mim que eu não gostei, eu te perdoo. Lúcia, eu te perdoo. E se eu fiz alguma coisa para você, eu te peço perdão. Aleluia. Nós vamos fazer duas orações. A primeira, vamos liberar esse perdão. A segunda, eu falo para vocês depois. Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Senhor, se tiver alguma coisa dentro do meu coração guardado, Pai, que a minha mente tenha me traído, Pai, que meu ego e meu orgulho, Pai, tenha escondido de Ti, Pai, contra qualquer pessoa que tenha me feito mal, Pai, mas que esse pecado não foi contra mim, foi contra Ti, Pai. Eu perdoo em nome de Jesus, Pai. Eu perdoo todas aquelas pessoas, Pai, que me ofenderam, Pai, todas aquelas pessoas que me perseguiram, Pai, todas aquelas pessoas que me traíram, Pai, todas aquelas pessoas, Pai, que se apresentaram diante de mim para me magoar, Pai. E eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu não soube aproveitar a oportunidade para apresentar o meu amor ao meu Senhor Jesus. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai, por ter um discurso de vítima, Pai, por achar que eu não consegui vencer, Pai, porque as pessoas me amarravam, porque elas me prendiam, ou porque elas se constituíam como pedra de tropeço na minha vida, Pai. Sabendo, Pai, que Tu és Deus poderoso, Pai. Receba, Pai, a minha oração. Receba a oração dessa igreja, Pai. Receba a oração do meu irmão, Pai. Entregando esse perdão a Ti, Pai. Oh, Pai, Tu és fiel, Pai, para nos perdoar, Pai. E para mover todo mundo de dificuldade, Pai. Oh, Pai, se tivermos com a nossa saúde afetada, Pai, se aquilo afetou a minha saúde mental, Pai, se aquilo afetou a saúde mental do meu irmão, Pai, se aquilo afetou algum bloqueio, Pai, na vida de cada um que está aqui presente, Pai, Tu tens poder, Pai, para remover esse monte de dificuldade, Pai, e lançar ao mar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai, pelo Teu amor que desceu do céu em forma de perdão, Pai. Nós enviamos para o céu agora, Pai, perdão, Pai, perdoa, Senhor, eu perdoo, Senhor, eu perdoo, Senhor, oh glória, faz-me, Senhor, um novo homem, Pai, perdoa
perdoa-me, Senhor, quando eu me manifestei, Pai, como uma velha criatura, Pai, quando eu não honrei, Pai, o meu novo nascimento, Pai, quando eu não honrei, Pai, nascer do Teu Espírito, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, porque como nova criatura, Pai, eu quero ser o reflexo da imagem do meu Senhor, da imagem do meu Senhor Jesus Cristo, Pai. Queremos refletir, Pai, Cristo em nós, Senhor, enquanto igreja, Senhor, enquanto membro dessa igreja, enquanto obreiro dessa igreja, Pai. Nós queremos refletir a imagem do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Senhor. Isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Receba o perdão, Senhor, liberado nessa noite, nessa igreja, Pai. E desde já, Pai, te agradecendo, Senhor, por tudo que tu fez nessa noite, pela fé, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.